Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Acompanhe a partir de agora um ponto de vista especial. Hoje, recebendo dois ícones da nossa história, das pessoas que viveram e vivem muito o dia a dia da nossa cidade. O ponto de vista hoje recebe o historiador Arlindo Ferreira, uma pessoa conhecidíssima em Cubatão e já protagonista de 2 livros. Também recebemos Armando Campinas, ele que foi presidente desta Casa de Leis, também vice-prefeito em Cubatão e tem uma história na cidade. Hoje vamos falar da história de Cubatão, com essas pessoas que realmente fizeram parte, fizeram e fazem parte dessa história que se cria a todo instante, a todo momento, em todos os dias. Sejam bem-vindos à TV Câmara, sejam bem-vindos ao Ponto de Vista. Hoje um ponto de vista diferente, né? Armando. Agradeço o convite, Márcio. E falar da nossa cidade é sempre um orgulho, porque relembrar é viver e nunca foi tão importante relembrar a cidade como nos tempos de hoje, né? Quando ela precisa, de forma efetiva, ser reconstruída, ser mantida, voltar a dar aos cubatenses as honras que davam no passado, né? Embora fosse ainda uma cidade menor, mas a gente precisa retomar o crescimento da nossa cidade. Arlindo Ferreira. Obrigado, Márcio, pelo convite. Falar da cidade de Cubatão, para mim é um orgulho. Eu tenho que agradecer a Deus a memória que eu tenho e com essa memória eu lembro de tudo que aconteceu na cidade de Cubatão desde a emancipação para cá. Eu tinha 12 anos na idade do plebiscito, no dia do plebiscito. Fui cabo eleitoral, a mando do meu avô, Chico Cunha, e para se transformar a cidade em município, que foi a partir de 1 de janeiro de 49. A nossa certidão de nascimento, na realidade, é 1 de janeiro de 49. Como não tinha administrador, ficou a posse para 9 de abril. 9 de abril. Deixa eu começar aqui para a gente pontuar aqui na história. Quantos anos, Arlindo? Eu? Sim. 22 de março passado, 82 anos. 82 anos. Não vi o tempo passar. Armando Campinas, quantos anos, Armando? No próximo dia 31 de agosto, 79. 79 anos. Companheiro de infância? Eu era da Fabril, né? Mas depois que nós viemos para Cubatão, nós começamos a beber juntos, jogar bola juntos, montamos o IBM. Isso. Tivemos na infância não tanto, mas na juventude... Na adolescência. Na adolescência, curtimos bastante juntos. Armando, filho, o seu pai ele era extrativista, né? tirava areia do rio, areia de construção do rio, não era isso? Meu pai, no final da vida, nós montamos uma empresa de extração e comércio de areia. Na época, isso é bom frisar também, porque parece que esquecem desse momento da economia de Cubatão. Cubatão, no início, é bananal, banana, mexerica e tal. Depois, a maioria dos historiadores pulam, não é o caso do Arlindo, não, mas eu já li um livro que pularam esse espaço, né, em que a extração e comércio de areia foi a grande economia do momento. Mas já pulam para a industrialização. Né? Já pulam para 49, 50 já. 51, 51, né? A industrialização, desde o início do século, ela está aí com as indústrias primitivas, né? Mas eu digo, a grande industrialização foi a partir de Cosipa, de refinaria Presidente Bernardes, né? Então esquece muito que a Cubatão foi um dos maiores, o maior fornecedor de areia para a construção da Baixada Santista. Areia que você retirava dos rios? 80% de toda a areia consumida em Santos, Praia Grande, Cubatão, São Vicente era retirada de Cubatão. Os prédios da orla da praia, como ele falou, 80%. Naquela época era areia de Cubatão. As empresas tinham mais de 15, né, irmão? Tinha. E direto areia para Santos para construir aqueles prédios, estão lá na praia hoje. Vocês disseram que não foram contemporâneos de infância, mas sim de juventude. Eu morava na Fabril. Como é que era a juventude de Cubatão nessa época? O que se tinha, o que a cidade oferecia, o que era o mais comum se fazer, onde os jovens se encontravam? Na época, nós éramos um município de que
vamos tirar aí por base 1950, Arlindo. Nós tínhamos o quê aí? 12, Talvez uns 12 mil habitantes. 12 mil habitantes. Então eram algumas famílias que formavam a nossa cidade, né? Então todos nós nos conhecíamos. Íamos para a igreja na missa das 10, a saída todos se conheciam. Então não havia, como hoje, você passar no 9 de abril e encontrar assim 50 pessoas que você não conhece. Não éramos capazes de encontrar uma só que não se conhecia. Era uma família, eram as famílias que se formavam e construíram a cidade, e aquele vínculo era cotidiano, né? Então era muito diferente do que hoje. Hoje é uma cidade onde as crianças pouco se conhecem, né? As brincadeiras não é buscar mexerica, não é ir para o mato, não é andar de cavalo, não é nadar no Rio Cubatão, não é nadar no Porto 5, né? Enfim, é diferente hoje. E eu lamento pelas nossas crianças. Eu acho que no passado nós tínhamos muito mais opções. A gente era feliz e sabia. Era muito mais Uma das tradições, Armando, era frequentar o Bar do Fredo, né? Bar do Fredo, Fora do Brasil. Mas isso ali mais a na gente juventude, bebia, né, Lito? A gente Realmente. bebia e batia papo, saía da missa, ficava até 1 hora tomando caipirinha. Exatamente. Mas o futebol é que nos marcou muito, né? Essa Eu questão jogava da pelo Esporte Clube, ele pelo União. Essa questão da missa surgiu já em 3 momentos. Tem algum coroinha aí conhecido? Alguém que foi coroinha Neo da Páscoa, época? né? O Armando foi, não foi? Não, Você foi coroinha? Eu não fui coroinha. Teve uma passagem? Eu cheguei a ajudar o padre em 2 missas, né? Mas que me faltou coroinha. Foi expulso. E como eu estava ali, eu era aprendiz no catecismo, né? A Neuza Ferreira, que era catequista lá, nós íamos, umas 2 vezes o padre me chamou e eu ajudei. Padre Primo Maria Vieira. Né? Padre Primo Maria Vieira. É. E depois, até por tradição do meu pai, eu também participei muito das comissões encarregadas de reformar, de fazer manutenção na igreja, periodicamente. Eu tinha muita ligação com a igreja. A igreja era muito presente no dia a dia dos cubatenses, Muito, então, muito. né? Quais eram existiam as paróquias ou se tinha apenas a matriz? A relação com isso com a Capela dos Lázaros? Capela de São Lázaro, né? Era uma ligação direta que a igreja matriz tinha com São Lázaro. No dia da festa de São Lázaro, uma semana antes da festa de São Lázaro, praticamente a comunidade católica parava em razão daquela festa. Por exemplo, os portugueses caçadores, que era o caso do meu pai, saíam uma semana antes para caçar pacas, né? Que é a melhor caça que existe, né? Saíam para caçar paca para, no dia de São Lázaro, leiloar as pacas lá e o dinheiro era todo para a igreja, né? Meu avô, o pai dele, Manuel Campina Rei, meu avô Francisco Cunha, eles eram festeiros tradicionais. Né? Sempre foi. E era uma festa tão famosa que via gente de Santos, a Baixada toda frequentava. Festeiro eram aquelas pessoas que faziam Festeiro parte era o organizador da festa. Muitas vezes tirando do próprio bolso ou sempre para bancar aquela festa. Mas depois recebiam, porque leilão, tinha doce, tinha barraca de bebida, aí acabava arrecadando dinheiro, inclusive para a igreja, para a matriz. Tinha a capelinha Nossa Senhora Aparecida na Fabril e a matriz aqui. No caso, a igreja de São Lázaro era uma capelinha pequena, mas só sobrevivia com essas festas, né? Porque não tinha missa, não tinha nada. E como funcionava? A igreja matriz era onde é hoje? Era a mesma? A igreja era uma capela pequena, aí construíram por fora, esse prédio atual, fizeram o telhado e demoliram a antiga. Só depois que tivesse... Mas ela não tinha forro, né? Já depois de construída, como o Arlindo falou, já depois de construída essa igreja, ela não tinha forro. As andorinhas habitavam dentro da igreja. Então era muito gostoso, as missas das 10, né? As andorinhas frequentavam junto. Frequentavam e não havia muita sujeira delas, não, né? Pelo menos eu não vi ninguém reclamar. Eu não sei, era um negócio até interessante. Mas era uma igreja diferenciada mesmo. Arlindo morava na Fabril?
Eu nasci na Fabril, fiquei lá até 16 anos para vir morar aqui no centro. Mas o meu nascimento é na Fabril. Tanto é que eu comecei jogando bola lá no infantil do Comercial Santista. Armando, ali hoje a Rua São Paulo? Eu nasci mesmo, eu tentei antes do seu Aires, antes de uma conversa mais amigo com o seu Aires, já falecido, Sim. Porque foi o seu Aires que me explicou direitinho onde é que eu tinha nascido. Eu nasci num lugar chamado Sítio do Antunes. Meu pai era administrador do sítio, entendeu? O Aires que você está dizendo é o Araújo Coutinho. O seu Aires Araújo historiador cubatense nosso. Isso. Então, você de frente para o CRIO, hoje, onde está o CRIO, de frente para o CRIO, à esquerda, tem ali um estacionamento de automóvel, estacionamento do próprio CRIO. Sim. Não é? Ali, há pouco tempo ainda atrás, há cerca de uns 8 anos, 10 anos, para nós 10 anos é pouco tempo, né? Ali tinha 2 chalés, né? Eu nasci num daqueles chalés, nasci no Sítio do Antunes. Mas depois logo... Era um sítio? Era um sítio. Depois Vila logo... Nova era um bananal. Depois, era um bananal, era 2 casas feitas dentro do bananal. Uma morava meu pai, a outra morava um outro funcionário do sítio lá. Mas logo depois eu fui para a Rua São Paulo. Já ali na Rua São Paulo. Então me fixei mesmo como... A minha infância toda foi na Rua São Paulo. Cubatão, E estrada depois de vivi terra. também um pouco de tempo na Cota 400. O cubatense ele tem uma ligação muito forte com a Avenida 9 de Abril. A Avenida 9 de Abril não era o que é hoje, era apenas uma via de mão dupla. Né? Essa ligação, o que foi a grande obra da cidade, foi a construção da avenida. Foi A estrada não passa de um bambual e um areal que moreja o tempo. O Afonso Schmidt definiu bem, era um bambuzal, né, que ia até lá o João Ramalho, do outro lado da Estrada de Ferro, e era areião. Areião, o ônibus quando passava fazia um poeirão danado. Em 1961, com a eleição do Abel Tenório, ele conseguiu dobrar a avenida, ele fez a construção da outra pista. Mas era um projeto já antigo. Já. Mas teve demolição de casas, comércio? Teve. Foram indenizadas muitas casas. Se bem que quando o Armando Cunha assumiu, já determinou em lei que as casas tinham que ser construídas com recuo, né? Apesar do terreno ser grande, tinha que ter um recuo na frente, que é para onde ia passar a avenida, que é a atual de hoje. Voltando àquela questão das festas, pelo que vocês me disseram, o que se tinha era muita tradição na cidade, a festa dos São Lázaro e outras festas, as festas juninas, Fabril, e isso era o ponto de encontro do jovem. O dia de Nossa Senhora Aparecida, e aqui na Matriz tinha a quermesse também. Todas as igrejas tinham quermesse. Além do... Onde é a Praça Portugal, né, ao final, onde é hoje a Praça Portugal, ali eles faziam um tablado imenso e ali se fazia uma quermesse. Ali se fazia uma quermesse. Isso aí na década de... 40, 50. Não, bem depois. 60 não tinha ali ainda. O Edgar era presidente da Câmara. Ali se fez uma quermesse ainda na década de 60. Ainda se teve quermesse na década de 60. Cinema, tínhamos cinema? Então, nós tínhamos Cine Luz. É bom registrar isso, porque a gente tem que registrar e dar merecimento a quem merece. O senhor Francisco Cunha, o avô do Arlindo, pai do primeiro prefeito, Armando Cunha, isso muito pouca gente fala, mas é bom registrar isso bem na história, porque ele foi uma espécie de patrono de Cubatão. Quando se precisou de um cinema, ele fez o Cine Santa Rosa. Depois, o Armando, que era o prefeito, disse, precisamos de um outro cinema. Eu acho que nem cabia um outro cinema. Mas só ventilou, o Chico Cunha fez o São Francisco. Também ele fez e dava para o município. Quando precisamos de um ginásio, ele fez o Afonso Schmidt. Entendeu? Então, passou despercebido na história esses feitos de Francisco Cunha. Precisa ser registrado. Precisa registrar muito bem fazendo esse registro isso, agora. Porque independente de qualquer outra coisa que ele tenha feito, ele foi realmente... Eu tenho a impressão que a primeira escrivaninha usada
na prefeitura de Cubatão pelo filho dele, o Armando Cunha, como prefeito, foi ele que doou. Eu vou pedir licença a vocês, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, lembrando que falaram do seu Aires aqui, e ele já não está entre nós, mas em sua homenagem existe um busto no Parque Anelinas, em frente à Capela dos Lázaros. Né? O seu Aires também é um memorialista, uma pessoa conhecedora da história de nossa cidade, um defensor da história de Cubatão. Vamos a um rápido intervalo, ponto de vista, volta já. Estamos de volta no segundo bloco desse ponto de vista especial. Arlindo Ferreira, Armando Campinas, o encontro de memórias para falar da cidade de Cubatão. Falamos do início, falamos aqui da história, do reconhecimento. Nós estávamos falando da diversão, do que o jovem faz em Cubatão para a diversão. Falamos das festas, né? Das festas juninas. Eu me lembro de ter ouvido uma história de que o Armando chegou a ter uma barraquinha de junina, Armando, alguma coisa assim. Teve uma barraca de venda de fogos. Venda de fogos. Venda de fogos. Que o Abel Tenório Mandou fechar. mandou fechar. Não tinha licença. Houve uma encrenca muito grande entre eu e o prefeito na época por isso, né? Porque nós tínhamos todos os documentos, o Djalma, inclusive, já era guarda-livro na época, né? Já tinha, era sócio de história de contabilidade, tinha outros documentos, mas não sei porquê. Montou a barraquinha, festa junina, barraquinha de fogos. Nós vendíamos sozinhos mais do que todo o restante que vendia fogos. Que era Demésio. Demésio Tomé de Souza. Demésio Tomé de Souza, Francisco, Chico Trombino, né? E tinha um outro que não me recordo. Chico Fogueteiro, que fazia foguete. Ele mesmo fazia os foguetes. Deixa eu fazer um adendo dessa história aqui do cinema que o Armando falou. Meu avô, eu antes de ir para Santos para o cinema, a gente ia para o cinema, Cine Rocks, Cine Tangará, Cine Indaiá. Aí eu passava lá, para pegar o ônibus, eu passava ali e falava, você vai, estou indo para o cinema. Mas está indo para o cinema, tem que ser, aqui em Cubatão não tem, eu vou construir um. Ele falou assim, vou construir um. E construiu o Cine Santa Rosa. E depois fez o Cine São Francisco. Mas quando ele fez o Cine São Francisco, não precisa. Um só já vai. A cidade é pequena, dá para ter um cinema só. Mas ele insistiu, fez o Cine São Francisco. Mas o ginásio foi interessante. Ele começou a construir o ginásio e, muito vaidoso, ele tacou lá em cima, Ginásio Francisco Cunha. Mas ele não conseguiu acabar, porque era muita coisa, né? Muita exigência. A Secretaria de Educação exigia muito. Ele doou o que ele já tinha construído para o governo, era Abreu Sodré, o governador. Aí o governo acabou, construiu, a primeira coisa que fez foi tirar o nome dele lá e colocar Ginásio Afonso Schmidt. Ficou bravo. Essa história da barraquinha, você tem algum adendo para fazer essa história da barraquinha de fogos? Não? Porque cada um pegava uma ajuda, porque as barracas eram tudo com festeiro para a renda ser para a igreja. Mas tinha os outros que... de fogos. Então, tinha os outros que tinham as barracas, tinha barraca de cachaça que não podia na igreja lá longe, e as de fogos que ele montou, Abel Tenório mandou fechar. Mas chegou a vender alguma coisa, não? Não, nós fomos os que mais vendeu fogos ali. Nós ganhamos, nas vendas ganhava todo mundo. Talvez fosse isso que incomodou, né? Talvez tenha sido isso. Bom, outra coisa que foi colocada aqui foi o futebol. Eu acho que a Várzea, Cubatão sempre teve tradição na Várzea, né? Sempre foi uma cidade onde o futebol era o atrativo do fim de semana. Era as preliminares no Campo do Santos, né? Era o Light, era o Esporte Clube Cubatão. O Cubatão forneceu para o futebol profissional 55 atletas. Eu e o Ivo da banca, nós estamos tentando levantar esses jogadores todos. Aldeadão, Pita, Maneco Cunha, Neco Torres, Maneco Torres, Tony Cunha, meu tio, foi jogando na Portuguesa, Plínio, muita gente, deu 55. Pita, né, por último agora. E é um celeiro de craques, Cubatão. Os campeonatos aqui eram tão disputados que em volta, nós não tínhamos arquibancada, em volta chegava a juntar 2.000, 3.000 pessoas para ver uma final, ou às vezes até um amistoso, né? E eram clubes tradicionais, Cubatão, Esporte Clube Cubatão, Comercial, Light, União, Anchieta. Em função da construção da Via Anchieta, o Anchieta montou um timaço,
maravilha de time. Depois veio o Jardim Casqueiro, Vila Bandeirantes, a cidade foi crescendo, né? 31 de março. O Light também tinha um bom time, né? Light foi tricampeão. Nós chegamos a ter algum Tricampeão clube já em municipal. uma segunda divisão, alguma coisa assim? O Guimarães. O Guimarães foi a primeira divisão. Foi na Foi. Primeira divisão? Não, segunda, Segunda né? divisão. Segunda Terceira divisão. divisão. Terceira divisão. Terceira divisão. Terceira Mas divisão. participou, né? Mas não tinha estádio para poder arrecadar fundos para pagar o atleta. Então, acabou. Nós sempre disputando, tivemos essa parece que dois dependência de um estádio. Campos de várzea bastante, mas estádio... Campo tinha vazio, qualquer terreno vazio era um campo, mas estádio para cobrar, fechar, não tinha como. Ainda hoje, né? Tinha campo. Como é ainda hoje, não Como é temos hoje. ainda essa questão. O futebol ainda continua, na visão de vocês, continua sendo forte em Cubatão? Muito Como é? fraco, está muito fraco. Olha, para você ver, nós tínhamos um torneio, Taça Cidade de Cubatão, ia tendo jogos eliminatórios e a final era no dia 9 de abril, tradicional, Taça Cidade de Cubatão, tem mais. Tem mais. O Armando me contou, num bate-papo uma vez, o Armando falou de uma experiência de jogar fora do estádio. Foi com um time jogar em uma cidade de Minas Gerais, Alfena, se não me engano. Nós fizemos um time aqui. Eu e o Arito participamos da fundação desse time, né? E nós nos reunimos, o Arlindo era gerente do Banco Ribeiro Carvalho, né? Nós nos reunimos ali e tal para ver o time. Porque nós precisávamos jogar, nós estávamos ficando gordos, velhos, né? E era bom. Mas para a gente jogar naquele exato momento, só a gente fazendo um time, né? Um time de velho. Só a gente fazia um time, porque ninguém mais ia colocar a gente no quadro, né? E nós formamos um time. Então, nós bolamos o seguinte, vamos fazer... Porque nós, no nosso conjunto de pessoas, tinha bancários, metalúrgicos e industriais e industriários. Então, a gente ia colocar industriários, bancários e metalúrgicos. Aí formamos uma sigla, IBM. IBM. Camisa branca, camisa comprida, curta. Nós tínhamos todo tipo de equipamento. Time rico, né? Nasceu rico, né? Barcelona. E não levou 15 dias para essa sigla se transformar de indivíduos bola murcha. Em vez de industriais, bancários e metalúrgicos, o pessoal já apelidou de indivíduos bola murcha e ficou até o final. Mas saímos para o estado, saímos jogar já em Alfena, né? Ganhamos muito troféu. Ganhamos troféu. Nós não queríamos só ganhar. A ideia era o seguinte, nós queríamos confraternizar, entendeu? O pessoal podia dar o chopp e nós dávamos churrasco, ou nós dávamos o chopp e eles davam o churrasco, né? Vice-versa. O que a gente queria era uma confraternização. O ganhar ou perder era o que menos importava. Nós corremos no estado, nós íamos muito com, nós arrumamos um ônibus da refinaria. E ali fomos jogar em Alfena. E o motorista, como é que é o nome do motorista? O Peixe Galo. Peixe Galo. O IBM é o seguinte, Temos de condução própria. nós jogávamos nos clubes, no Amador, depois ficamos veteranos. Quando nós ficamos veteranos, nós precisamos continuar jogando, senão nós vamos engordar. Por que a camisa de manga comprida? É para a gente suar durante os 90 minutos e manter o corpo de atleta. Então nós fundamos o clube IBM, que era indivíduo bola murcha, com 15 atletas. Era um clube fechado, era só 15. Só entrava outro quando saía alguém. E a gente jogava sempre no campo aqui, do Esporte Clube Cubatão. Acabava o jogo, nós íamos para o bar do Fará, enchia a cara. Quando a gente perdia 1 quilo lá, ganhava 2, 3 aqui no bar. Quer dizer, a função acabou. Era só uma diversão, né? Mas essa excursão de... O segundo tempo acabar logo, né? Porque começava a ficar pastoso, né? Essa excursão de IBM foi famosa, porque nós levamos um cara chamado Juraci. Esse Juraci trabalhava na refinaria e ele arrumou o ônibus de graça. Bem, o Juraci era o falecido Coutinho, igualzinho o Coutinho. E ele, como ele arrumou o ônibus, eu falei, também vou, quero jogar também. O Juraci não jogava nada, ele não sabia nada de futebol. Aí nós fomos lá para Alfena. Esse ônibus era aqueles ônibus de carregar pessoal dentro do setor aqui. Aqueles ônibus que eram uma carroça. Saímos daqui 10 horas da noite, chegamos lá 8 horas, tudo cansado, tudo esburado, e fomos jogar 4 horas da manhã. Tudo barrigudo, quanto time
de Alfenas que tinha empatado com o Cruzeiro uma semana passada, de Natal, de Seu Lopes, Tostão. Eles eram profissionais. Foram jogar contra um time profissional. Não, porque o cara que arrumou fez confusão. Disseram que nós éramos o Esporte Clube Cubatão. Falou que era um timaço daqui. Não, nós éramos um bola e saco. Aí chegamos lá, começamos, estava 2-0 para os homens, eu não tinha chutado uma bola, eu jogava na defesa, ele também não. Nós perdemos de 7-1, nós não vimos a cor da bola. Estamos aqui com Arlindo Ferreira e Armando Campinas nesse bate-papo falando sobre o futebol, né? Vamos virar essa página desse jogo de Alfenas e vamos falar um pouquinho sobre o carnaval. Como é que era o carnaval em Cubatão? Nós tínhamos bloco, nós tínhamos escola, nós tínhamos tradição no carnaval? Escola não. Escola surgiu depois de muito tempo, mas nós tínhamos blocos famosos. A Fabril tinha os blocos dos cabeçudos, que chegaram a desfilar em 1937 em Santos, ficaram em segundo colocado, e em São Vicente ganharam o título, foram campeões. Era espetacular, eram cabeções feitos com jornal, cola, Santista dava cola, e a família do Raul Santana Leite tinha noção disso. Eles copiaram daqueles carnavais de Nice, lá na França, aqueles cabeções, como tem em Recife agora, sim. Atualmente, né? E foi um sucesso. E os bailes de salão, né? Continuam aí. Por quê? Porque eram famílias, né? As famílias formavam os bailes. Né? O baile do Esporte Clube Cubatão era um baile... Tradicional. Guimarães. Tradicional. Nós tínhamos aqui Diamante Negro, na época, quais os clubes? Diamante Negro era lá nós tínhamos o Cubatão e o Guimarães, que eram os maiores. Os maiores, né? E a Fabril. A Fabril também tinha grandes bailes. Eram os clubes da cidade. Hoje a cidade não vive essa questão dos clubes, mas se viveu muito os clubes da cidade. Como o Arlindo falou, eram lugares de encontro, de grandes festas, de grandes bares, grandes jantares. Nos clubes se fazia os bailes, tinha os times. Esses clubes tinham os times de futebol, que era sucesso na cidade, e o baile, a parte social ficava por conta desses clubes também. Tinha essa parte social, vivia muito essa parte social? Armando? Nossa, muito. Vivia. Os clubes não eram... Se bem que a maioria dos clubes eram formados em razão do futebol, né? Porque os portugueses na época, por exemplo, tanto o Cubatão como o Guimarães, os portugueses iam mesmo para a beira do campo. Eles adoravam futebol. Talvez fosse uma das poucas diversões do momento, né? Mas a parte social, que traduzia-se em bailes, como disse o Arlindo, era fantástico. Era realmente de abafar. Não era só no carnaval. Grandes bailes se fazia aqui. Aquele cantor lá que fazia os bailes. Joel de Almeida chegou a vir aqui. O Roberto Carlos veio aqui. Aquele artista que fazia os bailes de outrora. Da Saudade? Baile da Francisco Saudade. Petrônio. Francisco Petrônio. Ele veio, inclusive, na administração que eu era presidente do Esporte Clube, em 1968. Então. Segundo baile da Saudade do Esporte Clube Cubatão. Então existia uma vida social na cidade, uma vida intensa. Isso depois da industrialização ganhou mais agilidade, ou não? Ganhou agilidade ou acabou sofrendo com isso? Eu acho que nós sofremos o preço, nós pagamos o preço do progresso, né, Armando? Porque veio a indústria, veio a refinaria, veio não sei o quê, mas os moradores de Cubatão que tinham essa parte social, que viviam essa parte social, acabaram mudando para Santos. Porque a refinaria deu Breda, a Cosipa deu outro ônibus, ninguém mais morava aqui. E o pessoal ia morar em Santos. E acabaram morando. A gente sofreu com isso, né? A gente fala das grandes mudanças. Né? Nós tivemos aí a construção da Via Anchieta, que foi uma grande mudança. Nós tivemos também a construção do polo industrial, foi a grande mudança. Da Petrobras primeiro, né? Petrobras primeiro. Depois a construção do polo, né? Do polo, uma grande mudança. E obras de infraestrutura na cidade. A cidade cresceu em bairros, né? A Vila Nova, 31 de Março, os bananais foram cedendo espaço para a urbanização. Aí é que está. A cidade cresceu em razão da nossa, em razão da implantação industrial desordenada, certo? Quer dizer, a Vila Nova foi um bairro projetado. Não, mas nós criamos, hoje nós temos muitos bairros que precisam ser urbanizados, né? Nós temos muita periferia que precisa ser urbanizada. Isso formou-se de que, por quê? Em razão da nossa industrialização.
Quer dizer, quando eu falo que Cubatão tem que cobrar uma compensação do governo federal, é porque isso acabou sendo um presente de grego. Custo. Por quê? Porque, olha, a quem beneficiou a industrialização da nossa cidade? Nós resolvemos os problemas dos cubatenses? Não. Dos paulistanos? Também não. Nós resolvemos o problema dos brasileiros. Nós melhoramos a balança comercial, que naquele momento era preciso isso. Primeira refinaria do país, siderúrgica. Fazer a indústria de base e tal. Nós resolvemos o problema do Brasil. Com isso, nós enchemos o nosso território de poluição e enchemos de gente sem a infraestrutura para esse pessoal todo. Conclusão, hoje nós temos um crédito, com certeza, um crédito social, que temos que cobrar. Se nós industrializamos a nossa região, o nosso município, para resolver o problema do Brasil, dos brasileiros, é justo agora que a nação brasileira ajude Cubatão a resolver os seus problemas. Nós crescemos comercialmente, mas ficamos estacionados socialmente. Socialmente. Se nós temos lá aquelas chaminés que representam de fato, muita riqueza, a ponta onde está o nosso povo não está chegando essa riqueza lá. É preciso e já faz muitas décadas que não chega. Por isso que eu digo que isso é presente de grego. Nós vamos ter que ir a um rápido intervalo, mas lembrando bem, né, que quando o Cubatão se industrializou, ele favoreceu a toda a Baixada, né, toda a região. Não foi só apenas a cidade. Vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista, recebendo Arlindo Ferreira e Armando Campinas. Um encontro que traz à baila os assuntos de Cubatão, né? A história de Cubatão, eles que são pessoas que viveram e vivem a história de Cubatão, trazendo para a gente a opinião. Nós estamos mesclando o outrora e o hoje. Nós estamos falando da industrialização no bloco passado e das grandes obras que Cubatão realizou. A 9 de Abril foi uma obra, a construção da 9 de Abril foi uma grande obra, veio a indústria, a construção da Via Anchieta, né, o Caminho do Mar, cedendo espaço para a Via Anchieta. Nós tivemos também a mudança do curso do rio na cidade, já numa Cubatão, já buscando um desenvolvimento maior. Paulo Egídio Martins, né? Grandes obras. O desassoreamento do rio Cubatão, na época do prefeito Carlos Frederico Soares de Campos. Nós tivemos uma inundação, foi 70, 71? 71. Nós tivemos 5 enchentes, 46, 58 foi muito grande, 58 71, foi grande também. 71 e depois 76 o Campos, quando foi nomeado prefeito, ele ganhou de presente uma enchente monstro. E essas enchentes, o que era? Abertura de comportas? Muita chuva, a maré subia e a Light soltava um pouco de água, né? Colaborava. E naquela época, a gente sofria muito. Nós eu mesmo andei com água acima do joelho na 9 de Abril. E acima do peito, água pelo peito, na Rua São Paulo. Na nova 9 de Abril, já com a nova 9 de Abril duplicada? 9 de Abril. Já nessa. E já com água no peito, ali no início da 9 de Abril, mais ou menos na altura da Rua São José hoje. Não existia a Rua São José. Sim, sim. Mas isto, naquela época, sofremos muito, mas não sofremos o que podíamos sofrer, porque tínhamos ainda o escoamento bom. A mudança do rio, do curso do rio, favoreceu, resolveu o problema de enchente naquela época? A mudança do curso do rio foi agora recentemente. Eu estou falando da primeira desassoreamento que foi o Paulo Egídio Martins que fez. Desassoreamento do rio. Desassoreamento do rio. Apesar do trabalho de retirada de areia, ainda foi necessário o desassoreamento? Sim. Foi, lógico. Não, a areia praticamente só se tirava da rua direita para lá, que a rua direita é depois da ponte da Estrada de Ferro. Tá, para cá não se tinha isso? Não, para cá não, para cá só tiravam algumas pessoas aí, mas manualmente e tal. Sim, nada que pudesse mudar draga, realmente não. A questão do calado. Com extração, com draga, não. Mas eu digo, hoje, por exemplo, se nós tivéssemos a descarga daquela água, nos tempos de hoje, e com a maré cheia, eu tenho a impressão que nós íamos ter um grande problema com o Cubatão. A retificação do rio, mais no rio. A retificação do rio ajudou.
Porque não foi assoreamento, foi a retificação também, porque era uma curva muito fechada. E a água não fazia curva, vinha para o centro. Aí ela passou direto. Mas nós já tivemos enchente. Mas abriu também, aumentou a largura do rio ou sempre foi daquele tamanho? Não, aumentou um pouco, mas o problema foi que fez uma reta, né? A água não fazia aquela curva, porque na hora de fazer curva, a água derrapava e vinha para o centro da cidade. Ou seja, já não Eu acho que ali a curva, quer dizer, cada um pensa o que quer, né? E nós todos somos autorizados a pensar, mas eu acho que ali aquele rio, ele se continuasse daquela forma, ele ia acabar com o estireno. Porque ele forçava a barra e ia acabar ele com batia na estireno para virar para a direita. Aí mudou-se o rio, botou-se ele em linha reta, quer dizer, salvaguardou-se um pouco a estireno, né? Mas então você vê como o problema da industrialização... Armando, só estou querendo te cortar, mas você acredita que hoje, se nós tivéssemos aquele volume de água naquela época, a situação seria muito grave? Muito pior, muito pior. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que aqui, saindo ali de atrás do Afonso Schmidt, nós temos um rio chamado Rio Capivari, o Arlindo conhece bem. Navegou muito por aquele rio, com certeza. Esse rio passa embaixo da Praça da Bíblia, pega a calçada do lado de lá da Manuel Jorge. Praça da Química ali. Passa embaixo onde é o camelódromo hoje? Não. Passa aqui, Praça da Bíblia, embaixo da Praça da Bíblia, pega a calçada do lado de lá da Manuel Jorge, vai, atravessa a Joaquim Miguel Couto, chega no camelódromo, entra por baixo do camelódromo, sai no Anilinas, vira à direita atrás do Anilinas e sai no Porto 5. Ele passa embaixo das casas que estão ali no Anilinas, o da esgoto avenida? de Cubatão Não, era jogado tudo... Atrás? Atrás daquelas casas, atrás do prédio do Ruivo, por exemplo, ali é Capivari. É. O Capivari era o esgoto de Cubatão. Aquela estrada que margeia o Parque Anilina do lado de lá, entra por baixo, passa base da linha de ferro e vai para Porto 5. Isso é um canal de escoamento. Ele era cheio de Agora, curva. foi tubulado isso, né, Lindo? Foi tubulado isso. Foi construído até a Praça da Bíblia em cima. Quem nos garante que esse rio esses tubos têm 20% de capacidade de escoamento? De escoamento. Aqui, ele passava aqui em frente, cobriram. Deixa eu falar, o esgoto de Cubatão era jogado tudo no Rio Capivari, porque ele dava muita volta na cidade. Então não tinha saneamento, então era colocar tudo no rio. Mas foi aterrado, né? Foi calçado, foi manilhado. O canal em Rebording dessa época também foi feito também o canal em Rebording? Esse rio foi tubulado, acho que antes do passo aqui, né? Porque mas em Rebording não era o Capivari. Mas ele deságua quase que no mesmo lugar. Sim, Atravessa a 9 de abril. Esse rio Capivari, da parte de cá, ele começa ali atrás do Afonso Schmidt. Pega a água do Rio Cubatão e ele desafogava um pouco o Rio Cubatão. E saía próximo a Anilinas. Lá... Mas não era um rio, era um riacho. Não, um pouco estreitinho, 2, 3 metros. Era navegável. O meu pai carregou com chatinhas, canoas, né? Canoas grandes. Ele carregou pau de manga, casca de pau de manga para Anilinas, por ali. Aquele seu Taneca ali da ponte. Taneco, ele carregava madeira. Ali na entrada da Química, na porta principal, tinha um portozinho. E o pessoal descarregava a casca de... Com a vinda da refinaria, teve-se a represa, né? A represa no Rio Cubatão foi feita ali. Como era essa questão da represa, antes da represa? Você chegava até a captação da... A captação da refinaria, tem uma represa, que hoje você não tem acesso mais. Não, ali não tinha, ali era passagem livre. Você ia até os Pilões. Ia Pilões. Ia até os Pilões. E um rio piscoso. Bagre. Todo ele, né? Todo ele era piscoso. Como é que era feito naquela época essa questão de utilização dos rios de Cubatão? O pessoal se usava muito? A pesca era a atividade que tinha realmente... Mas a pesca não era industrializada, era pesca mais para esporte e para sobrevivência. O rio era usado mesmo para areia, para extração de areia e, como ele falou, 80% dos prédios de Santos construídos com areia de Cubatão. Hoje não tem mais. E pesca e caça, né? Também tinha muita pesca e caça no rio.
O que da Cubatão de outrora, se vocês pudessem trazer para os dias de hoje, o que seria feito? O que vocês trariam para hoje? Eu traria a família, aquele centro de amizade, de utilização do povo em função do povo. Nós éramos uma família. Isso não dá mais para fazer, né, Linda? Não dá porque isso é coisa de cidade pequena, né? Eu salvaria a cidade. A ação que nós devemos fazer, primeiro, vamos salvar a cidade, livrá-la das próximas enchentes, né? Livrá-la das próximas enchentes, quer dizer, peitar esta ideia de que porque tem veneno aqui, não se pode mexer aqui, porque tem veneno. Se tem veneno, não é meu, sei lá. Vamos ver de quem é o DNA desse veneno, né? Tem que ter um DNA. Nós temos que limpar, nós temos que fazer uma calha onde a água da chuva e alguma água que precise vir da Biggs, tenha passagem. Não é? Agora, tem muita forma de fazer isso. Nós temos, inclusive, um amigo, Nato, aqui, que trabalha com isso há muitos anos. Ele, inclusive, acha que nós devíamos fazer uma grande cava no rio. Por quê? Por que uma grande cava no rio? Porque nós precisamos de um depósito de água potável. Nós não temos. Se cair, por exemplo, um caminhão na Via Anchieta, que vaze lá um produto qualquer, que contamine a nossa água, nós não temos... Nós não, a Baixada Santista. Que nós captamos água aqui para a Baixada Santista. Nós não temos um litro de água reservada. Certo? Santos tem um pouco, que o Paulo Maluf fez lá uns túneis, na época que ele era governador. No Marapé fez lá uns 2 ou 3 túneis. Ele tem lá alguns milhões de litros de água, mas também dá para 4 ou 5 dias só. Então precisamos fazer um reservatório de água. Se nós fizermos uma grande cava, né, no Rio Pilões, no Rio Cubatão, enfim, em alguns lugares, nós armazenamos água e aumentamos a calha. Você tocou no assunto, eu posso estar até falando besteira aqui, né? Mas nós tivemos aí uma discussão nas cidades que é essa cava subaquática que foi feito, e retirando o material. Mas eu me pergunto, não poderia ter sido feito também absorvendo esse material do Rio Cubatão e se transferindo para esta cava, já que tinha uma cava subaquática, esse material contaminado não poderia ter se aproveitado, então, não, e feito desassoreamento do rio? Nós tivemos quando se fez essa mudança do rio ali, embaixo da ponte, uma empresa, uma tal de Ster, andou fazendo a dragagem, não é? Retirou os venenos ali diante da Ultrafértil, né? Isso não é segredo para ninguém, não estou falando nenhum. E foi até depositado ali do lado da ponte. Ficou ali algum tempo, até porque não tinha onde guardar aquilo. E para guardar aquilo tem que ser, sei lá, não sei se é em Pernambuco, onde é que é custoso. Por muito tempo do lado do Rio Perequê ali, né? Não, do lado da ponte do Rio Cubatão. Ficou ali do lado da ponte. Hoje tem aquela mata, onde cresceu aquela mata ali. Não, em cima do barranco mesmo, ficou ali mesmo, centro do barranco. Bem, depois deram um jeito, né? Mas demorou algum tempo. Então hoje, estima-se, pelo menos o que eu ouço falar, nunca me chamaram para discutir isso, né? Mas o que eu ouço falar é que ali, para se mexer, tem que ter muitas autorizações. Né? Então é preciso... Dá um jeito, se não pode ser por ali, fecha ali, abre por aqui, enfim. Tem jeito para tudo. Ou se não tiver jeito para mexer, faz a cava. Você tanto recolhe água de chuva ou da Biggs num grande buraco aqui, do que numa extensão do rio todo, durante a extensão da calha toda. É necessário criar alternativas. É necessário encarar o problema antes que a gente tenha que andar de barco. Nós estamos chegando já no final, temos mais alguns minutos ainda de programa, nós estamos chegando já no final desse programa e com certeza vão haver pedidos para que nós possamos montar novamente esta dupla aqui para discutir a cidade, para bater esse papo, que é lógico, a gente fizemos aqui de en passant, bem superficial, e claro, vocês têm conteúdo para a gente
muito mais a fundo, discutir pontos históricos da cidade, momentos difíceis da cidade, vocês têm bagagem e condição para isso, porque conhecem esse momento, são testemunhas oculares de muita coisa que aconteceu nesta cidade. Armando Campinas, Arlindo Ferreira, e assim encerramos mais esse ponto de vista. Lembrando que o nosso conteúdo está à disposição também na internet. TV Câmara Cubatão é nosso canal no YouTube e também no Facebook. Permaneça na programação e até o próximo ponto de vista.